Matheus Chu, quando a gente acha que o ano já acabou, que nada mais vai acontecer, Brasília sempre nos surpreende. Começa domingo com a cassação, né, da deputada, do mandato da deputada Carla Zambelli, depois tem operação do INSS, tem PL da blindagem, teve cassação de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem, teve nova operação hoje contra deputados do PL. Ufa, que semana, hein, Chu? Bom dia. Tudo bem, Mari? Bom dia, PG, todos que nos acompanham. Só acaba quando termina, né? O ano em Brasília, aliás, tem semanas. Tradicionalmente a gente chega nessa época de cafés de encerramento, né? Lideranças de todos os partidos na Câmara, presidente Lula, ministro Haddad, ontem chamaram a imprensa para fazer um balanço do ano, mas a Polícia Federal segue trabalhando a toda e aparentemente aguardou o recesso legislativo para dar sequência a algumas operações. Ontem uma operação maior envolvendo a fraude do INSS, mirando um senador da República, um dos senadores mais articulados do Senado, o senador Everton Rocha, e hoje, um ano depois de uma operação contra assessores dos deputados Carlos Jordi e Sóstenes Cavalcante, ambos do Rio de Janeiro e ambos do PL, esta operação cumpre mandados contra os parlamentares em endereços dos deputados, para levantar mais elementos de prova. Eu acabei de receber aqui, Mari, PG, a íntegra do Supremo Tribunal Federal que autorizou esta operação de hoje. Estou lendo exatamente agora esse documento aqui, que traz alguns detalhes, né, do que a Polícia Federal trouxe de indícios sobre irregularidades envolvendo os parlamentares. Um ano exatamente após esta operação, como eu dizia aqui, já apreendeu documentos, aparelhos celulares com assessores dos dois deputados. E o que diz a Polícia Federal, com a concordância inclusive da Procuradoria-Geral da República, é que os diálogos entre os servidores, que foram extraídos, né, e recuperados de mensagens de celular, e contratos com, especialmente com uma empresa de locação de veículos, trazem indícios de que houve desvios do uso da cota parlamentar, que é aquele valor fixo que os deputados têm para utilizar para compra de passagem aérea, para aluguel de carros, para divulgação da atividade parlamentar, de que parte desta cota foi desviada por meio de uma empresa que seria uma empresa de fachada, ou pelo menos com superfaturamento de valores, ligada a um dos servidores, servidores contratados pelos parlamentares, para justamente desviar dinheiro que na prática não iria para o pagamento do aluguel dos veículos. Eu vou ler um trecho aqui do que diz o parecer da PGR, a Procuradoria-Geral da República, a partir da investigação policial. Diz em resumo o seguinte: os diálogos localizados pela autoridade policial indicam um conluio entre Itamar de Souza Santana e Adailton Oliveira dos Santos, assessores dos deputados Carlos Jordi e Sóstenes Cavalcante, e esta referida trama visaria conferir falsa aparência de legalidade à contratação da empresa Harue, que seria de propriedade de fato do próprio Itamar, portanto um dos assessores, e gerenciada por familiares dele. As hipóteses criminais apontadas pela autoridade policial guardam pertinência com a prática dos crimes de peculato, integração de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Hoje pela manhã a Polícia Federal apreendeu cerca de R$400 mil em notas de 100 na casa do deputado Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL na Câmara. Impressionante como tem gente, né, Chu? Toda hora a gente acaba noticiando uma apreensão de dinheiro em espécie e em grandes quantidades. É impressionante. Como diz a Rosane, o povo não confia no sistema bancário. Né? E esse dinheiro, né, em notas de 100 bem organizadas, foi localizado na casa do deputado Sóstenes. Ele é um dos parlamentares mais influentes da direita, além de líder do PL, tem assento junto às principais lideranças da Câmara. Está muito indignado com a operação, afirma que não tem qualquer indício de participação dele, que é uma perseguição, mas a Polícia Federal mostra pelo menos indícios de que os dois estariam de acordo, né, com esta prática de aluguel de carro. Aliás, não é a primeira vez, viu, Mari, PG, o uso da cota parlamentar, especialmente fraude no uso de veículos alugados, é de alguma forma
não posso dizer que é comum, mas aparece com uma boa frequência em investigações parlamentares. E, enfim, é um sistema que já tem um controle muito maior do que tinha anos atrás, mas ainda é utilizado para muito desvio. Chu, bom, e aí ontem, no final da tarde, a mesa diretora da Câmara decidiu então cassar os mandatos de Eduardo Bolsonaro, que está desde o início do ano, desde março, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Ele disse que foi para lá para fugir de perseguição política e para defender os interesses do pai, para poder lutar pelos direitos do pai. E também de Alexandre Ramagem, que foi condenado, né, naquele núcleo da trama golpista pelo Supremo Tribunal Federal, condenado junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro ali no final de setembro. Eduardo Bolsonaro, esse dado é chocante, né? Eduardo Bolsonaro faltou a 81% das sessões da Câmara dos Deputados em 2025. A situação de Eduardo Bolsonaro, de Ramagem, da própria Zambelli, já estava causando muito incômodo entre parlamentares do centro político, né? Que a gente costuma classificar de centrão. Porque a defesa da manutenção dos mandatos deles estava muito voltada ao próprio PL, né? Que defendiam que os três deveriam permanecer. Claro, os partidos de esquerda pedindo desde o início a cassação, mas aqueles líderes que têm uma articulação forte, que tem uma influência muito grande sobre quem decide, sobre o presidente da Câmara, né, sobre os principais líderes da Câmara, estavam muito incomodados com a exposição que todos os casos estavam gerando ao próprio Congresso. E foi um erro na avaliação de muitos parlamentares do presidente da Câmara levar a plenário a votação sobre Carla Zambelli. Porque os deputados, querendo dar um recado ao Supremo, aprovaram a manutenção, né, do mandato dela. Na semana passada, né? Isso, daí veio na sequência a decisão do ministro Alexandre de Moraes, corroborada pela primeira turma para determinar a cassação. Ela renunciou no meio do caminho para evitar de ficar inelegível, então isso gerou muito desgaste à Câmara e já se sabia, né, nos bastidores. Hugo Motta já havia comunicado às lideranças de que tomaria uma decisão na mesa diretora, ou seja, não levaria à votação a situação de Eduardo Bolsonaro e de Ramagem. Porque Eduardo Bolsonaro é uma questão administrativa, excesso de faltas, né, de propósito. Ele quis ir para os Estados Unidos, se autoexilar lá fora. E Ramagem tem uma condenação já finalizada no Supremo Tribunal Federal, deixou o país fugindo pela Guiana, claramente uma fuga, assim como foi a de Carla Zambelli, e por isso, né, de acordo com a Constituição, com a finalização da condenação penal, ele deveria perder o mandato. Então, por isso, o Hugo Motta, tentando evitar mais um desgaste, ele que está muito fragilizado, terminou o ano conduzindo muito mal vários processos, decidiu, em um ato da mesa, né, com a concordância de 7 parlamentares que compõem a mesa diretora da Câmara, cassar estes 2 deputados. Acho que é importante pontuar que, como o Eduardo Bolsonaro, como bem disse o Chu agora, foi cassado por uma questão administrativa, ele pode se candidatar no ano que vem novamente, né, Chu, caso ele não seja condenado no Supremo, porque ele é réu em um outro processo que envolve, se eu não me engano, coação, obstrução de justiça, coação, isso. E na prática o que ele foi fazer nos Estados Unidos, tentar influenciar o governo americano, né, e conseguiu, na tentativa de interferir na justiça brasileira. É claro que as ações de Trump, lá no meio do ano, não mudaram o ritmo dos julgamentos no Supremo, veio o tarifaço econômico e o efeito que Eduardo Bolsonaro esperava foi o contrário. Agora, né, analisando essa sucessão de fatos até o final deste ano. Mas, no meio desse caminho, ele que quando foi para os Estados Unidos não era investigado, passou agora a ser, virou réu no Supremo em razão desta atuação junto ao governo americano e, se condenado, aí sim pode vir uma determinação de torná-lo inelegível. Mas hoje ele tem condições sim de voltar ao Brasil no ano que vem e concorrer, inclusive, porque está com a habilitação política mantida por enquanto. Fica conosco, Matheus Chu. Eu quero saber por que Paulo Germano disse na sua manchete que ficou barato para Eduardo Bolsonaro. Tu deste a resposta agora mesmo, inclusive. Primeiro que eu acho importante a gente lembrar que tem uma inversão moral, né, Chu, no caso da cassação do Eduardo Bolsonaro, que eu acho muito curiosa, que tem aliados gritando que houve abuso, né? Que a mesa diretora não poderia ter decidido sozinha, que o rito foi apressado. Só que tem algo muito mais relevante que parece que passa batido,
que é o fato de Eduardo Bolsonaro ter sido cassado pelo motivo errado. Foi cassado pelo motivo errado. Ele perdeu o mandato por faltas. Saiu baratíssimo para ele. Por que saiu barato? Porque foi um procedimento regimental, né, Chu? Administrativo. Então ele não perde os direitos políticos, né? A Mari lembrou isso agora. Isso costuma ocorrer com deputados cassados, né? No caso do Eduardo Bolsonaro, ele continua elegível. Por quê? Porque não houve um processo de cassação por quebra de decoro. Era isso que deveria mover a cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro, né? Se tem alguém que quebrou o decoro, é esse cidadão aí, né? Não passou por nenhuma apuração no Conselho de Ética, porque ele é protegido, porque tem muitos bolsonaristas, enfim, que entendem que não tem que jogar contra os próprios aliados, enfim, que é um problema democrático, inclusive. A democracia está sendo tímida com esse Eduardo Bolsonaro, né? Porque ele conspirou contra o próprio país. Que a quebra de decoro maior que isso, Mário? Estimulou sanções, tarifácios que prejudicaram toda a economia brasileira, atentou contra a soberania nacional, fez lobby nos Estados Unidos para constranger as instituições do país dele. Então, nada disso entrou na conta. Então, ele praticou algo muito mais grave do que faltar diversas vezes ao plenário. Esse é meu ponto, né? Ele rompeu o pacto mais básico da representação política, que é agir em favor do país que ele representa. Ou, no mínimo, não agir contra. Pelo menos isso se espera de um deputado, né? Mas ele escapou do julgamento político sobre a conduta que ele teve. Escapou das consequências mais duras e, por isso, saiu muito barato, né? Não perdeu os direitos políticos, é elegível ainda, o que não costuma ocorrer com a maioria dos deputados cassados. A atuação de Eduardo Bolsonaro, ela causou muita irritação entre várias lideranças na Câmara, porque, como disse o PG, ele conspirou contra o país e trouxe sanções econômicas muito duras que prejudicaram a economia, né? Empresários, empregos no Brasil. Então, ele, assim como Carla Zambelli, não tem hoje no Congresso uma imagem muito boa, a não ser com os parlamentares muito ligados ao bolsonarismo. É por isso, né, que não havia tanta disposição assim de salvá-los. A votação a favor de Zambelli, que até surpreendeu no placar... Mas no Conselho de Ética ele conseguiu escapar, né? No Conselho de Ética havia... uma investigação, deputados, né? Exato, deputados que eram favoráveis à manutenção do mandato de Eduardo Bolsonaro e por isso ele não foi investigado lá dentro, né? Exato. Não, ele tinha, sim, alguns parlamentares o protegendo, mas a atuação dele e, especialmente, o desenrolar das negociações políticas para a campanha de 2026, que até hoje não agradou ao Centrão, porque Bolsonaro, o pai, né, segue ainda apostando no filho, Flávio, e muito resistente a apoiar qualquer nome que não seja da família para 2026, tudo isso foi piorando o clima entre parlamentares do centro político, né? Do chamado Centrão. E Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli não tinham uma grande rede de proteção, embora, né, tenham levado algumas votações, e a própria votação de Carla Zambelli no plenário surpreendeu, mas isso é muito mais como uma forma de enfrentamento ao Supremo do que uma disposição dos parlamentares em querer salvar eles. Eles foram mais utilizados, é isso que eu estou querendo dizer, eles foram mais utilizados como uma forma de enfrentamento ao Supremo, né, do que propriamente porque os parlamentares pensavam que eles deviam continuar com o mandato. Mandando um recado para o Supremo Tribunal Federal. 10h27, Chu, obrigada. E olha, vamos ver como é que vai ser a semana que vem. Hoje tem votação de orçamento ainda, né? Tem votação de orçamento, a chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, a princípio bem encaminhada, não deve a última sessão do ano? Dificuldades para o governo. É a última sessão do ano, e eu estou começando a receber os como é que chama, os cartões virtuais aqui de Feliz Natal e fim de ano, tá, Mari e PG? Então espero que tudo se encerre hoje. Obrigada. Matheus Chu, então, que acompanhou essa semana essa semana intensa em Brasília.